celebrando a Deus e hoje tendo esse dia especial, Dia dos Pais. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Pai, obrigado por essa manhã, pela oportunidade de estarmos juntos e reunidos aqui na Tua casa, na Tua presença, podendo ter esse momento de comunhão uns com os outros. Que o Senhor receba o nosso culto através de canções, agora através da Tua palavra, que o Senhor fale conosco, nos ensine e esteja no nosso meio agindo com Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, fiquem à vontade. Hoje é Dia dos Pais e aproveitando a carta de Paulo para nós, hoje quero falar um pouquinho sobre esse texto em 1 Timóteo. E é interessante sobre o Dia dos Pais porque Paulo chama Timóteo de seu filho na fé. Apesar de que Timóteo não se converteu através da mensagem de Paulo. Às vezes a gente tem isso de Paulo chamar Timóteo de filho na fé e achar que quem evangelizou Timóteo foi Paulo, mas não. Quando Paulo conheceu Timóteo, Timóteo já era crente, vou falar assim. Paulo conhece Timóteo em Listra, tá, em Atos 16, depois um dia você quiser ler. E o texto fala que ele conhece Timóteo, que ele era de mãe, a mãe dele era judia convertida, e o seu pai grego. E é interessante, se a gente for pensar no Dia dos Pais, que a gente já vê a influência do pai, não só nos nossos dias, mas como desde aquela época. Porque Timóteo, apesar de ser de mãe judia e convertida, e o seu pai grego, Timóteo não era circuncidado. Ou seja, ele preferiu seguir nesse ponto, até, não sei até onde o pai dele mandou, né? Mais o pai do que a sua mãe. Pelo menos até a conversão da sua mãe, porque ele não era circuncidado. Então ele continuou vivendo como grego, mesmo a sua mãe sendo judia. Aí depois sua mãe converte, sua avó converte, e aí Timóteo converte. E aí Paulo conhece Timóteo. Então Timóteo já era crente quando ele conhece Paulo. Só que o texto em Atos 16 vai falar que o exemplo, né, a vida de Timóteo era um exemplo, não só para a cidade de Listra, como também para outra cidade, para Icônio. E aí Paulo pensa assim, vem comigo, vamos andar comigo. E aí, por isso que Timóteo é filho na fé de Paulo, porque Paulo discipula Timóteo. Não é que Paulo evangeliza Timóteo, ele apenas discipulou Timóteo. E aqui ele escreve uma carta pastoral para Timóteo, que deveria ser lida para toda a igreja em Éfeso, mas ela é uma recomendação bem especial para Timóteo, que está na cidade de Éfeso, combatendo uma falsa doutrina, os falsos mestres. Paulo, então, decide orientá-lo através dessa carta, mostrando todo o seu carinho, todo o seu amor por esse filho na fé. E esse texto que a gente leu quero tentar, nessa manhã, nos alertar ou mostrar como é a nossa vida, não só para você pai, mas para você pai, para você filho, para você mulher, para todo mundo que está aqui, né? Essa semana eu estava conversando com a missionária Valesca, lá na casa do pastor André, e ela ia me convidar para ministrar do culto das mulheres. Eu falei assim, não, Valesca, mas pregar para mulher é tão difícil, porque para homem é diferente. Para homem, se tivesse aqui só homem, o que eu falasse você não entendesse, eu explicava de um modo bem mais popular, e eu acho que você ia entender. Agora, para mulher, tem um cuidado. Ela falou, mas você prega para domingo para mulher também? Eu falei, mas é diferente, está todo mundo junto e tal. Então, hoje é para todo mundo, não é só para pai,
mas é para pai, para filho, para mulher, para mãe, para quem não é mãe. Espero que essa palavra fale com você, assim como falou comigo. Porque Paulo está escrevendo a Timóteo para combater as falsas doutrinas, os falsos ensinos que estavam naquela cidade, e ele começa a carta falando de si, falando quem ele é e quem ele era. Porque ele começa dizendo no versículo 12, falando assim, olha, dou graças a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Deus me considerou fiel. Paulo falando, eu hoje faço o que eu faço porque Deus me chamou. Deus me confiou algo, me deu um serviço, e desse serviço eu não abri mão. E olha que ele vai continuar, e olha que eu era para, se Deus estivesse na minha frente e me visse, era para Deus ter me fulminado. Porque eu era blasfemo, eu era perseguidor e insolente. E é interessante porque Paulo se via assim. Constantemente você vai ver Paulo tratando a si mesmo nas cartas, ele vai falar assim, olha, eu sou o menor dos apóstolos, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois fui perseguidor da igreja. Eu fui um que quando encontrava alguém falando no nome de Jesus Cristo, eu dava no meio da cara dele. Não tinha problema nenhum, mandava aprender mesmo. Quando o primeiro que tentou falar perto de mim alguma coisa sobre Jesus Cristo, enquanto o pessoal estava matando ele lá, jogando pedra, eu estava lá cuidando da roupa dele, eu estava consentindo com isso, eu era a favor daquilo. E é interessante, se a gente for pegar a história de Paulo, um pouco assim da sua vida, até ele escrever essa carta, Paulo aqui está com quase assim, por volta de uns 55, 60 anos já, quando Paulo escreve essa carta. Então ele fala assim, olha, eu sei o que eu vivi. Eu fui esse homem insolente, esse homem carrancudo, bravo. Se alguém me desse bom dia, a primeira coisa que eu faço é bom dia por quê? O que está acontecendo? Por que você está me dando bom dia? O que foi? Eu era um blasfemo, um insolente. Mas Deus teve misericórdia de mim. Eu alcancei misericórdia. Porque eu era assim, porque eu era ignorante. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não tinha noção do que eu estava vivendo. E na minha incredulidade, naquilo que eu achava, naquilo que eu tinha como certeza, eu tinha certeza que eu estava certo. Afinal de contas, eu fui criado assim. Num outro texto, a gente vê Paulo falando que ele era, dentro do povo de Israel, não tinha ninguém melhor que ele. Criado na melhor escola, completamente perfeito perante a lei. Eu era um bom patriota. Eu sabia como me comportar diante do povo, o povo me respeitava. Mas tudo aquilo que eu fazia porque eu não sabia. Mas eu era assim, isso não era desculpa. Paulo nunca usou desculpa da sua ignorância antes de conhecer Jesus Cristo para falar assim, mas tudo bem, eu não sabia o que eu estava fazendo, não. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas nem só por causa disso eu não deixei de ser blasfemo, perseguidor e insolente. Então, qualquer coisa, a primeira lição de hoje é, não use desculpa que você não sabe para fazer o que você quer. Não use de desculpa. Paulo não sabia, mas mesmo assim, ele disse, não, mas eu era culpado. E sou culpado de tudo o que eu fiz. E aí Paulo vai começar depois, no versículo 15, no 14 ele vai falar da graça, que a graça o alcançou, graças a Deus que o alcançou, e agora ele entende aquilo que ele fazia que era por incredulidade, por ignorância, e agora ele vai dar uma nova roupagem para a sua vida. Que ele vai falar assim, olha, isso que eu vou falar para você, Timóteo, isso que eu estou escrevendo, você confia em mim, não titubeia não, pode ter certeza, não precisa nem pensar, que eu estou certo naquilo que eu estou te falando, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. O Paulo se considerava, aqui a gente lê o pior, né, mas Paulo se considerava o melhor dos pecadores. Top 10 dos pecadores mundiais. Paulo era o primeiro. Paulo falava assim, não, eu sou o primeiro dos pecadores. Se tiver uma listinha aí, vamos fazer concurso de quem peca mais. Quem é o melhor pecador aqui no mês, já ganhei. Eu sou o primeiro pecador. E não porque ele é o primeiro pecador, no que diz respeito a que foi o primeiro a pecar. Tá? Mas é porque os seus pecados valiam mais pontos. Os seus pecados valeram mais. E ele fala, eu sou o principal, o pior, ou eu sou o primeiro pecador.
Mas graças a Deus, né, por isso mesmo eu alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e usando-me como um exemplo para aqueles que haveriam de crer, desculpa. Jesus Cristo teve grande paciência comigo. E ele demonstrou sua paciência comigo, porque como eu disse antes, Timóteo, se eu tivesse diante de Deus, ele não tinha pensado duas vezes em instalar o dedo e acabar comigo. Só que ainda bem que ele é paciente. Ainda bem que ele não vai agir assim no impulso. Deus não vai agir no impulso. Deus vai parar para contar até 10. Se for acabar a contagem, ele conta até 10 de novo. Se for preciso, ele vai contando até 10. Não, calma, ainda mais que para ele é eterno, então ele vai contando de 10 tranquilamente. Ele não tem pressa. E hoje eu estou aqui para ser exemplo para todo mundo que vai crer. Não por mim, porque é ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível. A Ele sejam honra e glória para todos sempre. Amém. E o que eu queria trazer para a gente pensar nessa manhã sobre esse texto e esse testemunho do apóstolo Paulo? A gente pensar um pouquinho nas nossas vidas, a gente pensar um pouquinho em quem está à nossa volta, da gente pensar um pouquinho naquilo que passamos, naquilo que transmitimos, de quem nós somos, de quem nós éramos e de quem nós somos. Porque nessa manhã, quero que você, pai, pense na sua vida. Porque, assim, eu vivi pouco com meu pai. Para quem conhece minha vida, Jesus. Para quem conhece a minha vida sabe que eu vivi pouco com meu pai. Meu pai já é falecido, mas não foi porque ele morreu, ele faleceu quando eu era jovem. Porque meus pais se separaram, eu era muito bebê e tudo, então eu vivi pouco com meu pai. Mas tive que bom relacionamento com ele, tá? Antes que alguém fale assim, antes que alguém levante aqui depois, você pediu perdão para seu pai, você tem uma ferida na alma. Não, o problema com meu pai foi resolvido em vida, graças a Deus. E tanto na minha quanto na vida dele. Ele estava vivo, a gente resolveu. Na verdade, eu nunca tive problema com ele para resolver nada. Mas qualquer coisa você achar, não. O que eu vivi com meu pai, vivi bem. Não tive problema nenhum com ele. Mas, então eu vivi pouco com meu pai, poucas conversas e tudo, mas o que eu vejo e acompanho, agora com a minha mãe não, né? Com a minha mãe eu já vivi bem e vivo até hoje. Mas é sempre aqui, no meu tempo era diferente. No meu tempo não era assim. No meu tempo isso aqui tudo era mato. Então, qual pai que não fala assim com seu filho? Porque no meu tempo eu tinha que aprender a se virar. Na sua idade, eu estou rindo porque eu estou lembrando que a Lorena falou esses dias com a Sofia assim, seu pai vai falar com você assim, na sua idade eu já trabalhava. Ô, gente, minha filha vai fazer 1 ano, no final do mês ainda. Mas normalmente é assim, a gente vira para um menino de 5 anos, né? O pai vira para um menino, na sua idade eu já trabalhava, na sua idade eu já fazia isso, na sua idade eu já me virava, na sua idade eu já tinha dinheiro, na sua idade, tá. Mas a gente pouco fala assim, olha filho, na minha idade, na sua idade, eu aprendi e vi o quão pecador eu era. Na sua idade, eu percebi o quão afastado de Deus eu vivia. E talvez você pense, mas na idade do meu filho eu estava na igreja. Então você pode falar como eu, talvez quando minha filha estiver na adolescência, você fala assim, filho, na sua idade, mesmo dentro da igreja, eu percebi que eu preciso de Deus. Paulo, para orientar um jovem Timóteo, ele falou assim, Paulo, na sua idade, eu era um blasfemo, pecador, insolente, mas eu alcancei a graça. A misericórdia me alcançou. E não porque eu sou melhor que ninguém, ao contrário, eu sou o pior. Dos pecadores eu sou o principal. Mas Jesus me alcançou. Então eu queria deixar hoje para você, pai, fazer como Paulo. Virar para o seu filho e falar assim, se não for Deus na minha vida, você nem estava aqui. Para você, mãe, falar para o seu filho e para falar para o seu marido, falar assim, olha, antes da gente se conhecer, eu era assim, mas hoje a gente se conhece. Não estou te falando isso, não para você se importar com o meu passado, mas porque hoje no presente eu tenho Deus. E para você, filho, de repente virar para o seu pai e falar assim, pai, mesmo o senhor não estando comigo na igreja, quero que o senhor saiba que hoje, não só hoje, né, mas hoje eu tenho a graça de Deus que me alcançou e que ela pode te alcançar. Que a graça de Deus está aí para todos. Porque foi essa mensagem que Paulo trouxe. Foi essa mensagem que Paulo deixou para seu filho na fé. Fala com ele, Timóteo, dos pecadores eu sou o principal. E você, pai,
mãe, mulher, homem, filho que está aqui, que possamos olhar para Paulo exatamente o que Paulo escreve. Paulo, como eu disse, se fôssemos fazer um concurso de pecadores, Paulo ganhava. Talvez você olha para a vida do seu pai, para a vida do seu marido, para a vida da sua esposa e pensa assim, esse aí não tem salvação. Esse aí não tem jeito. Ah, seu pai é assim mesmo. Sua mãe é assim mesmo. Meu pai é assim mesmo, duro. Você vai conversar com ele já dá um tapa na boca. Não tem relacionamento, eu não tenho relacionamento com meu pai. Lembra que Paulo não tinha relacionamento com Deus. Paulo não sabia lidar com Deus. Achava que lidava com Deus, mas não sabia lidar com Deus. Com o Pai, ele não conversava. E mesmo assim, Paulo hoje, ainda nos fala assim, a minha vida foi um exemplo. Para todos aqueles que creem hoje, olha para mim, e a gente usa muito Paulo como exemplo, mas a gente usa Paulo como um bom exemplo, não que ele não seja um bom exemplo. A gente fala assim, Paulo é um missionário, foi o missionário que foi, quem sou eu para chegar perto de Paulo e tudo, mas Paulo, o exemplo que Paulo deixou para a gente é, olhem para a minha vida, reparem naquilo que eu fiz e vejam que Deus me salvou. Se Deus me salvou, Ele salva qualquer um. Por isso que Paulo é o principal dos pecadores, se coloca como o principal dos pecadores, para falar assim, olha, eu, o principal dos pecadores, exemplo de como pecar. Você quer um exemplo de como ser um pecador? Olhe para a minha vida, vejam como eu sou, vejam aquilo que eu fiz, eu sou o exemplo, eu sou o melhor, ninguém me supera nos pecados. Sabe por quê? Tudo isso? Para que hoje eu fosse um exemplo para você, de você parar para pensar assim, se Deus salvou esse homem, Ele salva qualquer um. Se Deus salvou Paulo, você pode ter certeza que Ele salva você, pai, Ele salva você, mulher, mãe, Ele salva você, solteiro, solteira, Ele salva você, filho, como salva a sua família também. Porque Ele salvou Paulo. Ele usou de misericórdia com Paulo. E Ele usa de misericórdia para conosco. E o melhor de tudo isso, ao lermos o testemunho de Paulo, é porque normalmente a gente vê os testemunhos hoje, e vê os ex, né? Se fosse Paulo hoje testemunhando nas igrejas, hoje ele ia falar assim, eu era um ex... Interessante que Paulo não fala que ele era ex-nada. Ele não se usa como um ex-blasfemo, um ex-perseguidor, um ex-insolente. Ele fala, não, eu era blasfemador, perseguidor e insolente. Ele não põe o prefixo ex em alguma coisa. Mas se fosse hoje Paulo falando, ele fala assim, não, que eu era um ex-perseguidor da igreja, eu era um ex-insolente. E aí, eu fiz isso, eu vim para a igreja e minha vida mudou. Minha vida transformou. Hoje eu tenho minha casa própria, meu carro. Hoje eu tenho uma família que está toda aqui na igreja. Fica de pé, minha família lá, todo mundo. Paulo ia fazer desse jeito, se fosse hoje. Só que Paulo vai contando o seu testemunho, falando de quem ele era, sem usar o ex, e vai falar assim, eu era tudo isso, principalmente o pior dos pecadores, mas a graça de Deus me alcançou. Sabe por quê? Porque é a Ele que pertence toda a honra, toda a glória, todo louvor. A esse que dá a vida eterna, Ele é o Rei eterno. Ele é invisível porque a gente não vê e não percebe a sua ação. Às vezes nós vivemos sem saber que Deus está conosco, mas invisivelmente Deus está com a gente. Ele é imortal e Ele é cada vez mais o Deus único. Quanto deuses nós temos adorado, e Paulo fala assim, é esse, o único Deus que devemos adorar, pois foi Ele que me salvou. Foi graças a Ele, foi a misericórdia dEle que me alcançou, tudo a Ele pertence tudo, inclusive a minha vida. E hoje o que a gente mais faz é olhar para a nossa vida passada, ver a nossa vida presente e ver o que a gente fez. O que eu tenho feito. Olha para mim, como eu sou um bom crente. Venho na igreja, leio a Bíblia, oro. No período de consagração que estamos, estou jejuando, dou minha oferta, meu dízimo. Só falta terminar, glória a mim, louvado seja eu. Paulo, ao analisar o seu testemunho, ao dar o seu testemunho, ele dá honra a quem merece honra. Porque se não fosse por ele, Deus,
Paulo continuava sendo o principal dos pecadores e nem percebia. E nem sabia quem ele era. E nessa manhã, então, eu quero deixar esse convite para nós. Um convite de dar um bom testemunho. E esse bom testemunho que eu quero me referir da gente dar, não é a gente se comportar direitinho, como muitas vezes a gente fala. Não, você tem que dar um bom testemunho na sua casa, você tem que dar um bom testemunho na sua escola, você tem que dar um bom testemunho no seu trabalho. Ser crente, isso é importante. Mas dar um bom testemunho de falar. Paulo não deu só um bom testemunho, não que não seja importante, nas ações. Mas ele deixou claro para Timóteo quem ele era. E ele nem fala quem ele se tornou. Porque ele simplesmente fala que foi a graça e a misericórdia de Deus que o alcançou. Ele aqui não se trata como o principal dos apóstolos, como aquele que fez até aqui, que tinha feito 3 viagens missionárias, ficou preso em Roma 2 anos, estava voltando para algumas cidades. Paulo não se refere a nada que ele fez. Simplesmente a quem ele era e o que Deus fez. O que Deus transformou do principal dos pecadores para o melhor exemplo que temos da graça de Deus. Então o convite para essa manhã que eu quero deixar é que ao darmos o testemunho, falarmos da ação de Deus nas nossas vidas, que venhamos a ser exemplo para aqueles que hão de crer, na sua casa, na sua volta, à nossa volta, aqueles que estão conosco todos os dias. Seus filhos, cônjuges, pais, mães, que possamos ser exemplos para esses que hão de crer. Se é a prática do pastor Eliatã, mas se você esquecer de tudo que eu disser, lembre-se de ser um bom exemplo para quem precisa ser, para quem você precisa ser. E dê toda a honra e toda a glória a Deus. Pois somos o que somos, que Paulo nem menciona quem ele é, a não ser o pecador, graças a ele. Ao Rei eterno, ao único Deus, imortal e invisível. A ele seja honra, glória, para todo sempre. Amém. Vamos orar? Quero convidar você a orar, antes de eu orar. Pois é você que conhece a sua vida. É você que sabe como que você está. É você que sabe o exemplo que você tem dado. Pai, filho, mulher, mãe, marido, esposa. É você que sabe o exemplo que você tem dado. Quero te convidar a orar e falar com Deus. Deus, que eu me torne um bom exemplo para aqueles que hão de crer. Talvez você não se considere o principal dos pecadores, mas talvez ali num terceiro lugar, se for para comparar com Paulo, o primeiro lugar já é dele, então vamos disputar o segundo lugar. Quem sabe você não está ganhando o segundo lugar? Às vezes nós só precisamos entender e perceber que a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou e nos alcança. Sim, nos tornamos um bom exemplo. Não um bom exemplo de crente, mas um bom exemplo da ação de Deus nas nossas vidas. Que aquele pai truculento se transformou num pai dócil e gentil. Que aquela mãe brava se transformou numa mãe dócil e gentil. E que aquele filho rebelde se tornou como Timóteo, um exemplo para os fiéis. De repente, nem só aqui para essa comunidade de fé, mas para sua escola, seu trabalho. Tudo isso acontece quando a gente percebe a ação de Deus nas nossas vidas. Pai, que nessa manhã
nesse dia que temos como Dia dos Pais, nós, enquanto pais na fé de alguns pais, filhos na fé de vários, de muitos, como todos aqui nós somos, que possamos, Pai, aprender com Paulo, que o Senhor demonstrou uma grande graça e misericórdia, que possamos aprender com Ele e ver nas nossas vidas a ação da Tua graça e da Tua misericórdia. Nós que temos, não vou falar nem que temos vários pecados, talvez não é possível enumerá-los, mas que o Senhor demonstra a sua misericórdia e nos alcança todos os dias. O Senhor que todos os dias, e a sua palavra nos garante isso, pois as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Todo dia de manhã o Senhor deve olhar para nós e pensar assim, vontade de apertar até morrer. Só que a sua misericórdia se renova e o Senhor só nos abraça, só nos demonstra o teu carinho, o teu amor. Que possamos, Pai, saber que somos o que somos e fazemos o que fazemos porque o Senhor nos alcançou. Aquilo que falamos, aquilo que desejamos, que pedimos, que orientamos aos nossos filhos, é porque o Senhor está conosco. Aquilo que desejamos e queremos dos nossos pais, que possa ser uma ação do Senhor nas nossas vidas. Que as nossas vidas sejam uma expressão de louvor e de adoração ao Senhor. Pois é isso que o Senhor quer receber de nós. Ao nosso Deus eterno, Rei eterno, nosso Deus único, invisível e imortal, receba, Senhor, das nossas vidas e das nossas bocas todo o louvor e toda a honra para todo sempre. Que assim possa ser o nosso proceder e o nosso falar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor então possa nos abençoar cada vez mais e assim conduzir as nossas vidas. Nesse momento nós vamos ter a oportunidade de trazer ao altar do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, sempre confiando cada vez mais em Deus, naquilo que Deus faz nas nossas vidas. Abra comigo a sua Bíblia ainda em 1 Timóteo, no capítulo 6. Estávamos conversando mais cedo na parte de ensino. Então eu queria, nesse momento do ofertório, a gente pensar um pouquinho nisso. Que a gente pouco fala aqui nessa igreja de dinheiro. O bom que a gente fala pouco de dinheiro, o ruim que a gente fala pouco de dinheiro, porque às vezes falta um discernimento nosso que eu falo enquanto crente, do que é o dinheiro. E eu queria ler com os irmãos os versículos 9 e 10, e depois vamos para o versículo 17 a 19. Então, versículo 9 de 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10 diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e da destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Versículos 17 a 19. 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, de que tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Desta forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Nesse momento, irmãos, nós temos a oportunidade de um ato de adoração, de louvor,
De adoração não, de louvor. Tá? Depois um dia eu explico para vocês a diferença entre louvor e adoração. Fica aí o gostinho para vir na escola dominical. Mas um ato de louvor, de agradecimento, de elogio ao Senhor nesse momento é através das nossas rendas, do nosso dinheiro, daquilo que o Senhor nos dá. O dízimo 10% que encontramos principalmente no profeta Malaquias, principalmente, tá, irmãos? Não é só lá não, mas principalmente no profeta Malaquias, no capítulo 3, versículos de 6 a 12, onde Deus orienta o povo a trazer a casa do tesouro, essa casa aqui, aquilo de 10% daquilo que ele ganha e as ofertas. Dessa forma, é um ato da gente agradecer a Deus, falar com Deus assim, Deus, eu dou o dízimo, e não é dizimar, isso aqui eu posso falar, você não dizima, tá, irmão? Que dizimar é matar, você dá o dízimo, então é diferente. Se você um dia o pastor falar assim, vem cá dizimar, não faz isso não mata o bichinho não, só dá o dízimo só. Então você dá o dízimo, eu dou o dízimo, como um ato de gratidão ao Senhor. Deus, obrigado porque o Senhor me abençoou o mês passado, então eu dou, e o Senhor vai me abençoar esse mês, eu estou devolvendo o dízimo. E a oferta é uma plantação. Paulo, no capítulo 9 de 2 Coríntios, fala, quem pouco planta, e é essa plantação que Paulo está falando, quem pouco oferta, pouco colhe. Quem muito oferta, muito colhe. E Deus ama que dá aquela alegria, ou seja, não é para você plantar aqui, falando assim, não, então eu vou dar, já que Deus abençoa, já que Deus vai fazer a minha plantação crescer, então eu vou dar. Não, dê com alegria, não é por necessidade. Se você vai dar hoje, pensando na sua conta amanhã, depois qualquer coisa eu sou criticado, mas guarda. Se você não vai dar com alegria, não precisa dar não. Não precisa dar. Deus não quer isso. Deus ama é o que dá com alegria. E aqui, esse 1 Timóteo que a gente leu, Paulo está orientando o Timóteo a orientar os ricos, né, e ele vem falando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né, eu até fiz a comparação que às vezes a gente fala só do amor ao dinheiro e esquece que o dinheiro é ruim, que Paulo continua, que por cobiçarem o dinheiro e não o amor ao dinheiro, muitos se perderam. E eu fiz a comparação que se eu jogasse um copo descartável aqui amassado, no público de hoje, talvez umas 10 pessoas iam ficar incomodadas com esse copo aqui o dia inteiro, o culto todo, mas se eu botasse uma nota de 100 aqui, todo mundo ia se preocupar. Então, às vezes, e Deus, o Jesus Cristo, o único Deus que Jesus Cristo se referiu, sem ser ao nosso Deus, ao Senhor, foi ao dinheiro. Que ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. E, às vezes, a gente trata o dinheiro como Deus e não percebe. E Paulo vem falando aqui no final que eu li, uma forma que a gente tem que lidar com o dinheiro é repartir generosamente. Ordene aos ricos que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Deus te dá dinheiro, claro que a gente precisa, tá? Não estou falando que você não precisa, que eu não preciso de dinheiro, eu preciso do dinheiro, gente. Amanhã, por exemplo, quando eu for comprar um pão, quer dizer, amanhã não, porque a gente está em jejum, mas amanhã de tarde, no café da tarde. Quando eu for comprar um pão, não adianta eu pagar o cara com um abraço. Não vou pagar o padeiro com a paz do Senhor. Paga com dinheiro. A gente precisa. A questão é o que a gente trata o dinheiro. E nesse momento, o ato de louvor, de adoração ao Senhor, eu te convido a não é simplesmente dar o dízimo ou a oferta, a ter um ato de generosidade, a você ser generoso, com gratidão no seu coração. Esse é esse nosso momento. Porque se a gente for ver biblicamente, Jesus nunca falou sobre dízimo. Nunca. Jesus não se refere a dízimo. O que Jesus quer é tudo. Ele não quer todo o seu dinheiro, ele quer toda a sua vida. Tá? Jesus não está preocupado com o seu dinheiro, ele está preocupado com a sua vida. E assim, ao darmos toda a nossa vida, toda a nossa renda é dele. Ou seja, tudo aquilo que você ganha, que você tem, você coloca nas mãos de Deus e Deus orienta. Inclusive, esse momento. Então eu quero que você, com alegria no seu coração, com gratidão no seu coração, louve ao Senhor através da sua renda. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece
conhece a Jesus. Alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar na tropa e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Pai, obrigado por essa oportunidade de estar trazendo ao teu altar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Que o Senhor possa nos abençoar cada vez mais com as janelas dos céus abertas sobre as nossas vidas. E o Senhor derramando sobre nós bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Antes dos diáconos recolherem, porque são pais, vou pedir para, já que vocês já estão aqui na frente, quero chamar todos os pais aqui na frente, para estarmos orando por vocês, por nós. Estamos entregando uma lembrancinha. Os pais, cadê os pais, gente? Vem para cá, gente. Eu já estou aqui. Aos papais, nessa manhã aqui. Chama a irmã Joquebede cá na frente. Para a Beth orar por nós, pais. Porque eu orar não vale. Agora eu sou pai, então vou orar por causa própria. Não dá, vou orar por causa própria. Você que pode ficar de pé e nos abençoar nessa manhã. Amém? Você que pode, eu te convido a levantar as suas mãos para nós orarmos, abençoarmos e declararmos as bênçãos e as vitórias do Senhor Jesus sobre cada pai. Pais abençoados, famílias abençoadas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por cada pai, por cada homem, por cada servo, por cada filho do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoá-los com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Que o Espírito do Senhor venha ser o amigo, o conselheiro, o direcionador da vida de cada pai. Que eles venham ser cada vez mais parecidos com o Senhor no modelo de pai, de amigo, de ajudador, daquele que orienta, daquele que direciona, daquele que aponta o caminho. Que o Senhor venha, Deus querido, abençoá-los, dando a eles sabedoria, direção, propósito. Que cada filho venha, Deus querido, ter essa frase, que muitas das vezes nós ouvimos: eu aprendi isso com o meu pai, e ver que são conselhos que são para a vida toda, conselhos que fizeram dos seus filhos, filhos abençoados nesta terra. Dê-lhes o teu Espírito Santo, dê-lhes a tua unção, dê-lhes a tua direção, ajuda-os, Pai, como chefes de família, e que o caminho deles venha ser bem-sucedidos, que, como a palavra do Senhor diz, eles venham ser prósperos nessa terra, que a família deles venha ser abençoadas, e que tudo aquilo que eles têm aprendido com o Senhor venha ser o exemplo que eles venham dar para os seus filhos. Em nome de Jesus e para a tua glória.
Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Está sendo entregue uma lembrancinha para nós. Você que já recebeu, pode voltar para o seu lugar. Nós já iremos encerrar a nossa reunião nessa manhã. Espera aí, deixa eu pegar a minha. Já vai encerrar. Nós já iremos encerrar a nossa reunião. Muito obrigado pela sua presença, por juntos estarmos aqui louvando a Deus. Hoje à noite, às 18 horas, nós teremos mais uma reunião, mais um culto. Estaremos juntos louvando ao Senhor. E à noite teremos além também dessa entrega aqui aos pais de lembrancinha, teremos também uma homenagem, uma apresentação das crianças. A apresentação das crianças será à noite, no nosso culto da noite. Então hoje às 18 horas, você é mais que convidado para juntos estarmos aqui louvando e adorando ao Senhor. Nossa programação dessa semana segue normal, quase normal. Quase que eu esqueço. Na quarta-feira, às 20 horas, nosso culto de louvor, de adoração ao Senhor. No sábado, irmãos, nós começaremos a comemoração dos nossos 26 anos de aniversário. Sábado, às 19 horas, será o nosso culto. Sábado, às 19 horas, nosso primeiro culto dessa festividade. Teremos conosco a igreja Ico Margarida, num bairro ali em Ribeirão das Neves. A igreja vai estar conosco aqui celebrando com louvor, com grupo de pagode, com coral e também com a ministração da palavra com o pastor Jeremias. Então, sábado às 19 horas. No domingo, irmãos, a nossa programação vai dar uma mudada. Nosso culto começa às 9 horas. Nosso culto no domingo não será às 10, será às 9 horas. Nós não teremos a parte de ensino, somente o culto. Então, domingo às 9 horas da manhã, continuaremos a nossa celebração. Pela manhã teremos a ceia do Senhor e também a entrega do jejum, desse período de jejum que estamos fazendo. Então, domingo é às 9 horas da manhã. Logo após o culto, teremos o nosso almoço comunitário, nosso almoço de comunhão. Eu brinquei quando a gente estava fazendo a reunião que a gente vai fazer a ceia como ela era. Que a ceia no tempo dos apóstolos, ela era assim. Tanto que Paulo, a gente usa o texto de Paulo, 1 Coríntios 11, era isso que acontecia. Cada um trazia uma comida, daquilo que ia comer no domingo, cada um trazia, né? E no domingo agora cada um vai trazer o prato principal. O arroz na igreja vai fornecer. Então vai trazer o prato principal, você traga no domingo para cada um provar do tempero do outro. Era igual era a ceia. A diferença é que a gente não vai ter pão no início e nem vinho depois. Mas o meio da ceia, como era dos apóstolos, a gente vai fazer dessa forma. A gente vai fazer a ceia antes, mas também dessa forma assim. Então você no domingo traga também aquilo que você vai comer, aquilo que você vai fazer no domingo na sua casa, faz e traz para a gente, para cada um estar comendo do outro, cada um estar saboreando do tempero do outro. Então, logo depois do culto da manhã, teremos esse almoço de comunhão. E à noite, às 18 horas, aí também encerrando a festividade, nosso culto de louvor, de adoração ao Senhor e celebrando a Deus por 26 anos. Irmão. 26 anos é muito tempo. Meu Deus, esses dias estávamos lembrando, minha mãe e eu. Minha mãe tem 25 anos, não, minha mãe fez 25 anos agora e eu fiz 24 anos aqui de igreja. É muito tempo, nosso Deus. Tempo demais, André. Não sei como é que você me aguenta esse tempo todo. Tá doido. Então, nesse final de semana, nossa comemoração dos 26 anos. E lembrando que nessa semana, os períodos de oração aqui, desse propósito que estamos fazendo de jejum, os períodos de oração continuam. Todos os dias, das 6 às 7 da manhã, meio-dia, das 12 às 13, de meio-dia a 1 hora da tarde, das 4 horas às 5 horas da tarde e das 20 às 21, de 8 horas da noite às 9 horas da noite. Estamos aqui nesse período de oração. Nessa semana, apenas na quarta-feira, o período da noite, nós fazemos a oração no culto e no sábado, a oração da noite, o período da noite, também no culto. No restante, de segunda a sábado, da manhã, no meio do dia e no final da tarde, né, de 4 a 5, a igreja aqui está aberta, você pode vir, você pode orar nesse período, você pode estar buscando a Deus e estaremos também orando
para a nossa comunidade de fé. Então, nossa semana de oração segue também essa semana. Então, de 6 às 7, de meio-dia a 1, de 4 às 5 e de 8 às 9 da noite, aqui estaremos orando e buscando a Deus nesse período. Amém?